aqui nessa aula da Facom, né? Do curso Facom. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho da Facom. Acho que o pessoal me achou com cara de garoto propaganda. Vou explicar para os senhores daqui a pouco como que funciona a Facom. Mas, antes disso, vamos lá de dicas, né? Altamente relevante para a sua prova. Tanto é verdade que tem um monte de concurso aí, né? Saiu a autorização do agente penitenciário. Já tem uma autorização para TJDFT 2015. Olha que legal. Você que está querendo estudar para o TJ de novo, TJ 2013, agora TJ 2015. Né? TRF da 5ª região. Tem concurso que não acaba mais, não é verdade? Então não tem como descansar. Tem que estudar mesmo, estudar muito, não é isso? Então vamos lá. Olha só, meus caros. Preparei uma lista de exercício. Nós temos apenas 45 minutos e eu gostaria de falar, dentro dos direitos individuais, sobre segurança. E aí, vem uma questão extremamente importante para os senhores. A segurança, que nós falamos lá no artigo 5º, é segurança pública? Sim ou não? Não. Segurança pública é um direito social. E se é direito social, está na segunda dimensão dos direitos fundamentais. Lembramos da evolução histórica dos direitos fundamentais? Primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão, né? Professor Paulo Bonavides, quarta, quinta dimensão. Pois é, a segurança como direito individual, aqui ó, é segurança. Essa segurança aqui é uma segurança jurídica. Você que fez a prova do Tribunal de Contas, TCDF, se deparou com uma questão sobre segurança jurídica, também da Polícia Legislativa. O que diabos é uma segurança jurídica? Segurança jurídica, meus caros, é estabilizar uma relação jurídica que foi consolidada pelo tempo. Aquilo que você contraiu no passado vai valer no presente, mesmo que no futuro ocorra alteração legislativa. O artigo 5º da Constituição, lá o inciso 36, vou colocar aqui, o artigo 5º, 36, lá fala bem assim, ó. A lei não pode prejudicar legislador, uma responsabilidade para o legislador. Legislador, você não pode prejudicar o direito adquirido, nem um ato jurídico perfeito, julgada. E rapidamente, eu gostaria de falar de cada um desses institutos, embora também seja uma matéria bem de direito civil, mas cai em prova de direito constitucional. Primeiramente, direito adquirido. A Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, antiga LIDB, né, que agora antiga Lei de Introdução ao Código Civil, que hoje é Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, fala que direito adquirido é aquele que já foi incorporado ao patrimônio jurídico de uma pessoa. Olha o conceito. O que é direito adquirido? É aquele que já foi incorporado ao patrimônio jurídico de uma pessoa. Quer ver? Olha para cá rapidamente. Vou te dar um exemplo. Como é que é a senhora? Janaína. Um exemplo clássico para falar sobre direito adquirido é a aposentadoria. Senhores, digamos aqui que a minha amiga Janaína passou no concurso agora, 2014, beleza? 2014, pode ser Polícia Civil, vai ter agora. 2014 aprovaram agora tem uma alteração legislativa, uma alteração por emenda à Constituição, que agora a mulher vai trabalhar menos na polícia, né, pessoal? Vocês viram isso? Vai trabalhar menos, né? Menos agora, menos 5 anos, né? Então, mulher, uma vantagem danada. Digamos que a senhora passou agora, 2014, na Polícia Civil DF. Eu vou colocar aqui que a senhora pode aposentar 2000, a senhora tem outras contribuições, vou colocar aqui 2025. Passa rapidinho, tranquilo? Só não vai nem notar, passa rápido, beleza? Senhores, faltando um ano antes da minha amiga Janaína aposentar, um ano, por meio de PEC, em 2024, o presidente da República, à época, o senhor Fernandinho Beiramar, ele altera a Constituição e fala bem assim, ó, quem não aposentou até em 2024, minha amiga Janaína, vai ter que trabalhar mais 10 anos. A pergunta é essa emenda constitucional em 24 se aplica a Janaína em 25? Sim ou não? Não. Fala assim, sim. Sim. Sabe por quê?
O que é direito adquirido? É aquele que já se incorporou ao patrimônio jurídico de uma pessoa, não é aquele que está se incorporando ao patrimônio jurídico. Vai ter que trabalhar mais 10 anos? Vai. Acho que já aconteceu isso na história, pense aí. Vai lembrando. Isso já aconteceu na história do Brasil. Esquece esse exemplo aqui, tá, Janaína? Esquece aqui, ó. Esquece. Beleza? Senhora Janaína pode aposentar quando? 25. Aí, em 25, ela tá novinha ainda, né? Gatinha toda, e fala, gente, eu não vou aposentar não. Tá namorando com um delegado, tá lá, feliz da vida e tal. E vai ter concurso em 2025. Ela fala, eu? Cheio de novinha entrando? Só sai daqui na compulsória. Vou ficar de olho no que é meu, né? Quis aposentar não. Em 2026, vem uma nova PEC, né? O senhor Carlinhos Cachoeira, presidente da República, ele propõe uma emenda à Constituição e falando, quem não aposentou até agora, vai ter que trabalhar mais 10 anos. Essa PEC em 26 se aplica a Janaína 25? Agora não, porque aqui já foi incorporado ao patrimônio jurídico dela. O que é direito adquirido? É aquele que já se incorporou, não é aquele que está se incorporando. Porque se estiver incorporando é expectativa de direito. Não confunda expectativa de direito com direito adquirido. Inclusive, nós já sabemos, é jurisprudência supremo, aquele cara que passa dentro do número de vagas em concurso público, tem expectativa de direito ou tem direito adquirido? Direito adquirido. Não confunda também que é uma característica da segurança jurídica, aquilo que você fez ontem vale hoje, que é o direito adquirido, com ato jurídico perfeito. Gente, o que é um ato jurídico perfeito? Ato jurídico perfeito é aquele que esgotou a sua formação. Beleza? O que é um ato jurídico perfeito? O adjetivo perfeito aqui é sinônimo de exaurido. O adjetivo perfeito é sinônimo de acabado, de esgotado, exaurido. Ato jurídico perfeito é aquele que já completou a sua formação. Minha amiga Janaína fez um contrato com a colega do lado aqui de compra e venda. Vem a nova lei e fala, não, contrato de compra e venda no máximo 10 prestações. Elas fizeram aqui de 30. A nova lei se aplica nessa relação jurídica? Não, porque é um ato jurídico perfeito, exaurido, acabado, esgotado. Porque aquilo que você fez ontem vai continuar valendo hoje, mesmo que amanhã o infeliz do legislador mude de ideia. Tranquilo? E por último, como aspecto da segurança jurídica, nós temos a coisa julgada. E aí, cuidado. O que é coisa julgada? É a característica da decisão judicial, vamos estudar em poder judiciário, você que vai entrar na Facom aí, é a característica da decisão judicial de se tornar materialmente imutável. Ou seja, o processo tem que ter um fim. Por exemplo, você, por recurso extraordinário, chegou no Supremo, STF. Depois do STF, senhores, até a gente brinca, né? Depois do Supremo Tribunal Federal, você só recorre para Deus. Não tem mais para onde recorrer. Por exemplo, turma recursal do juizado especial. Coisa julgada, não é? Transitou em julgado, game over, acabou, não é verdade? Fim de jogo? Beleza. A pergunta é essa. A coisa julgada é um direito absoluto? Sim ou não? Ou os direitos são relativos? Relatividade, não é? Então eu posso afirmar que a coisa julgada pode ser relativizada? Relativização? Sim. Alguém me dá um exemplo? Você que está estudando direito penal, vamos relativizar aqui. Alguém já ouviu falar da abolitio criminis? O que vem a ser abolitio criminis? Você que está estudando direito penal já escutou isso demais. Abolitio criminis é a lei que vem abolir o crime. Se uma lei a posteriori deixa de considerar um fato passado que era crime e não é mais, o que aconteceu? Extinção do crime, extingue-se também a punibilidade, não é? Pode prosseguir os efeitos civis, mas a punibilidade foi extinta, não foi? Quer ver um exemplo? Adultério era crime? Não é mais. Se tinha algum adúltero preso, processado, processo extinto, teve que ser, se fosse reincidente, até posto em liberdade. Sedução era crime? Como é que era o tipo de sedução, né? Seduzir mulher virgem, maior de 14, menor de 18, prometendo a ela... seduzir mulher virgem, maior de 14, menor de 18, mantendo com ela conjunção carnal, prometendo a ela casamento. Isso era crime, né? O cara chegava pra novinha, 16 anos, filha, vamos transar? Eu sou virgem, não caso com você. Ah, então vamos, né? Porque lógico que o conceito de mulher honesta de 40
Não é o conceito de mulher honesta do Código Penal de 2014. Os conceitos vêm relativizando, não é? Outro crime que foi abolido. A posse sexual mediante fraude. Já ouviram falar? Abolido em 2009. O que era o posseiro sexual? Senhores, o cara... Um exemplo... Eu nunca vi um caso concreto, mas um exemplo que eu sempre vislumbro é do irmão gêmeo. O cara tem um irmão gêmeo, aí um vai visitar o outro, né? Aí, a cena que eu imagino. Gêmeo univitelino, aquele que nem a mãe reconhece. Consegue diferenciar. Aí bate na porta do irmão. Aí ele escuta só um grito do quarto. Quem é? E ele, minha cunhada tá aí. Mas minha cunhada é uma gata. Aí ele bate de novo. Quem é? Sou eu, meu amor. Fingindo que é o irmão, ó. Aí a mulher, então vem aqui me usar. Aí ele vai lá, mantém conjunção carnal com a mulher, fingindo ser outra pessoa. Qual o crime que ele tinha cometido? Posse sexual mediante fraude. Foi abolido. Abolição do crime. Se tinha algum posseiro preso, teve que ser posto em liberdade. Outro caso que relativiza a coisa julgada. A ação rescisória, lá do Código de Processo Civil. Também a revisão criminal. Revisão criminal. E nós temos até aqui uma decisão do Supremo, muito importante, que está dentro de ação rescisória, que foi o princípio da identidade genética. O que o Supremo falou, pessoal? Isso aqui foi uma decisão do STF. O Supremo falou o seguinte: o direito de saber quem é o seu ascendente, o seu descendente, não se prende a prazo. Foi um programa bem educativo, né? O programa do Ratinho. E a mulher foi fazer lá um reconhecimento de DNA, né? E chegou lá e... Lembra aquele programa? É o pai, não é o papai. E a mulher ficou com a cara no chão porque ela tinha certeza que o cara era o pai do filho dela e não era. No programa, né? Passou-se mais de 15 anos, o menino cresce a cara do suposto pai. Ela faz um novo pedido de reconhecimento, foi negado. Ela recorreu e chegou até o Supremo Tribunal Federal. Porque a ação rescisória, ela tem um prazo de 2 anos para ser utilizado. Mas o Supremo falou o seguinte: o direito de saber quem é o seu ascendente, o seu descendente, não se prende a prazo. Então grave isso daqui, viu? Ainda não caiu em prova, estou esperando cair em prova. Princípio da identidade genética. Dentro do nosso estudo, um outro tema altamente relevante é a liberdade. E quando eu falo em liberdade, eu preciso falar aqui no princípio da legalidade. Um assunto que está sempre em prova, pode cair tanto na sua prova de direito constitucional, quanto na sua prova de direito administrativo. Legalidade. E a pergunta é essa: senhores, o que é o princípio da legalidade esculpido na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 2, que diz assim, ó: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a não ser somente em virtude de lei. O princípio da legalidade aqui, para o direito constitucional, é um princípio de liberdade, eu estou falando para o particular. Você é particular, você pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, não é? E a administração pública? Só aquilo que a lei expressamente determina. O que é o princípio da legalidade? É um dever geral de respeito à lei. Você deve respeito à lei. Só que aqui, legalidade, eu estou falando lei em sentido amplo. Você quer ver um exemplo? Você deve obediência a uma medida provisória? Medida provisória é lei? Não, mas tem força de lei. Um decreto, governador do Distrito Federal fala bem assim, ó: nenhum bar, nenhuma boate, nenhuma lanchonete vai funcionar em Brasília depois das 10 horas, sexta, sábado e domingo. Ele pode fazer isso por questões de segurança pública? Você deve obediência? Se encaixa dentro do conceito de legalidade? Então, o princípio da legalidade é um dever geral de respeito à lei. Por que eu estou falando isso? Porque você não pode confundir legalidade, sangue de Jesus, com o que eu vou falar aqui agora. Cuidado! Não confunda legalidade com reserva legal. Gente, cuidado. Reserva legal, eu estou exigindo a lei, mas não é qualquer lei. Aqui é a lei em sentido amplo, né? Aqui é a lei no seu sentido estrito. Aqui eu exijo uma lei, mas é a lei propriamente dita. É a lei formal aprovada pelo Congresso Nacional. Você quer ver um exemplo? A Constituição fala bem assim, ó pra cá, ó. Não existe crime sem lei anterior que o defina.
Crimes e penas podem ser tratados por medida provisória? Decreto, resolução, é só por lei. E é lei o quê? Lei propriamente dita, lei formal aprovada pelo Congresso Nacional. Aí, quando o examinador ele quer dar uma sacaneada na prova, ele fala bem assim: a reserva legal, ela pode ser do tipo absoluta, ou ela pode ser do tipo qualificada, ela pode ser simples, ou ela pode ser relativa. Se ele quiser sacanear. Aí, a gente vai dissecar. O que seria, pessoal, uma reserva legal simples? Simples é quando a Constituição simplesmente exige lei. Quando a Constituição fala bem assim, ó, não existe crime sem lei que defina. Eu estou falando o conteúdo da lei? Eu só estou falando que crimes e penas só podem ser instituídos por meio de uma lei. Então a reserva legal simples simplesmente exige lei. Já a reserva legal qualificada, essa reserva legal, ela exige a lei, mas também estabelece o conteúdo. É lei mais conteúdo. Quer ver? Quando a Constituição fala bem assim, ó, é inviolável o sigilo das correspondências, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, da forma que a lei estabelecer para fins de... Opa, caiu na tua prova, para fins de... Eu estou falando que eu estou exigindo a lei, para falar de interceptação telefônica, e ainda vou falar a finalidade da lei. A lei lá é para investigar crime e instruir um processo criminal. Reserva legal simples. A Constituição exige uma lei propriamente dita do Congresso, só. Reserva legal qualificada. A Constituição exige a lei e ainda fala o conteúdo da norma. Beleza? Então, recapitulando, ó pra cá. O que é o princípio da legalidade? É um dever geral de respeito à lei. É a lei em sentido amplo. Medida provisória está ali, decreto, resolução. O que é a reserva legal? Eu exijo lei, mas não é qualquer lei. É lei propriamente dita. Então a reserva legal ela pode ser simples, quando exige apenas lei, ou pode ser qualificada quando exige lei e ainda estabelece o conteúdo. Dentro desse estudo aqui da liberdade, porque liberdade para você é fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, nós vamos falar aqui agora, rapidamente, de um assunto que será tema de redação. Pensei que ia cair na prova da Câmara dos Deputados para policial legislativo e não caiu, caiu Crimeia, não é verdade? Muita gente achando que Crimeia era o nome de uma mulher muito feia e não era, né? Muita gente lá esperando outro tipo de redação na prova da Câmara e não caiu. Então, muito cuidado, porque eu estou esperando cair em prova. Sobre a liberdade de manifestação do pensamento. Vai cair ainda. Copa do Mundo tá aí, Black Bloc, manifestações. Então, cuidado com esse tema em prova, viu? Liberdade de manifestação do pensamento. Meus caros, olha o que diz o artigo 5º da Constituição, inciso 4. Lá vai falar bem assim, ó. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o quê? O anonimato. Quando eu falo de manifestação do pensamento, a primeira consideração é essa. Pseudônimo. Você pode utilizar um vulgo, um apelido, sim ou não? O Supremo já se deparou com essa história de apelido e vulgo. O Supremo falou que você pode se identificar como vulgo desde que identifique o sujeito. O problema é a internet. Na internet o cara vai lá, manifesta o pensamento e se esconde atrás do seu nick, né, do seu apelido, do seu vulgo. Hoje não. Você pode utilizar um apelido? Pode, desde que identifique o sujeito. Então é válido o pseudônimo, desde que identifique o sujeito. Uma outra consideração no que diz respeito à manifestação do pensamento são os limites. Claro que existem limites. Essa manifestação do pensamento não é um direito absoluto. Essa manifestação do pensamento pode ser relativizada. Pode ser relativizada. Existem vários casos. Por exemplo, o professor João Trindade, ele conta um exemplo bem interessante no livro dele, que é o famoso habeas corpus 82.424 do Rio Grande do Sul, que é o famoso caso Siegfried Elvanger. Esse cara aqui, ó, ele escreveu um livro, e o tema do livro dele era o seguinte: Holocausto judeu ou alemão? Escreveu um livro. E ele falou que o Holocausto não existiu, não.
Isso é conversa para o mundo ficar com dó do judeu e dar o Estado de Israel para eles. E que judeu nenhum prestava, o judeu tem mais é que se lascar. Escreveu o livro. MP, Ministério Público do Rio Grande do Sul, pegou o livro, folheou e fez assim, ó, a seguinte interjeição. Que coisa é essa? Né? O que é isso? Isso aqui é racismo. Porque nós sabemos que racismo não está relacionado apenas com cor, não é? Racismo diz respeito a etnia, religião, procedência nacional. E você não confunde racismo com injúria racial. São coisas distintas. Se eu chego aqui e falo bem assim, vem cá, velho. Ah, seu cearense. Cearense cabeçudo. Isso é racismo ou é injúria racial? É um elemento pejorativo, mas a raça, né? Eu chego e falo bem assim, gente, não dou aula para nordestino. Nordestino sai daqui agora. Isso é racismo ou injúria racial? Isso é o quê? Isso é racismo, é segregar, não é? Em razão da raça. Ele escreveu um livro proferindo contra uma raça, judeu, posição antissemita, né? A questão é essa, ele foi processado na primeira instância, recorreu para o tribunal manteve a condenação, foi para o STJ, foi condenado por recurso extraordinário, chegou no Supremo. Quase ele foi absolvido. Quase. Sabe qual foi o argumento dele? O que diz a Constituição? É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o quê? Eu escrevi a porra do livro, publiquei com o meu nome. Por que eu estou sendo processado? Argumento para sua prova, STF. Porque nenhum direito fundamental, nem mesmo a manifestação do pensamento, pode ser utilizado de escudo no intuito de você cometer crime. Você não pode invocar um direito fundamental para cometer uma atividade criminosa. Ele foi condenado pelo crime de racismo porque escreveu um livro. Esse caso já caiu em prova. Esse caso aqui tem caído em prova, a DPF, número 187/DF, conhecida como Marcha da Maconha. Marcha da Maconha. Olha a pergunta. Você pode fazer reuniões, passeatas, pedindo a descriminalização de um entorpecente? Você pode andar na rua e falando bem assim, gente, eu queria poder fumar crack. Pode? Crack até emagrece. Eu queria poder fumar crack. Pode fazer isso? Pode? Não, quando eu falo crack até emagrece, eu estou fazendo apologia ao crime, né? Quem não tem juízo, rapaz, eu tentei de tudo, não emagreci, acho que eu vou fumar crack, né? Claro que você não pode fazer apologia, mas você pode pedir para descriminalizar um entorpecente? Pode. Eu queria poder fumar maconha. Eu acho que fumar maconha não deveria ser crime. Fumar maconha é crime, né, pessoal? Certo? Né? Muita gente fala, fumar maconha é crime, né, pessoal? Só está despenalizado, tá bom? Mas é crime, né? Por exemplo, você pode pedir para descriminalizar o aborto? Gente, eu acho que aborto deveria ser crime e tal. Eu não, penso o contrário, mas você pode fazer isso? Você pode pedir para descriminalizar qualquer crime, porque isso é inerente à manifestação do... Você não pode fazer apologia, porque apologia é crime. Beleza? Foi o que decidiu aqui na DPF número 187 da Marcha da Maconha. Então, muito cuidado com os limites da manifestação do pensamento. Uma outra consideração... Reuniões. Senhores, eu preciso de uma lei para falar que não pode utilizar máscara em manifestações? Sim ou não? Porque nós temos o direito de reunião, não temos? E o direito de reunião, todos podem reunir-se pacificamente sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustre outra uma reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Beleza. Olha só. A sua reunião, eu vou colocar aqui, essa reunião é para exercer o quê, pessoal? A sua manifestação do pensamento, não é? Beleza. A reunião é para exercer a manifestação do pensamento. A questão é essa. A sua reunião, ela só pode ser exercida, e é o que diz lá o artigo 5º da Constituição, inciso 16, todos podem reunir-se para fins pacíficos. Logicamente, um sujeito que leva um coquetel molotov para uma praça pública, né, a fim de chamar a atenção do Estado, aquela reunião não tem finalidade pacífica, embora até tenha uma finalidade nobre, né, de querer resolver um problema, mas não tem finalidade pacífica, aquela reunião pode ser restrita. A reunião, segundo o Supremo Tribunal Federal, além de ter finalidade pacífica e sem armas, esse aqui vale para todo mundo, fins pacíficos sem armas, e a Constituição diz que ela independe de autorização. E aí vem a pergunta, meus caros. Autorização é um ato discricionário ou é um ato vinculado? Discricionário
Se eu estou falando bem assim, ó, você só pode fazer a reunião se o Estado deixar. Eu estou falando que você só pode exercer a manifestação do pensamento se o Estado deixar, e não é isso. Todos podem reunir-se para fins pacíficos e não depende de autorização. Só que cuidado, mesmo não dependendo de autorização, a sua reunião acontece o que com ela? Exige prévio aviso. A pergunta de prova é essa. Jurisprudência do Supremo. O Estado pode inviabilizar o teu direito de reunião? Pode. 3 argumentos. Primeiro, por questões de segurança pública. Segundo argumento, por precedência de uma reunião que já foi convocada para o mesmo local. E terceiro lugar, por ausência de aviso prévio. Imagine uma reunião, de um lado os evangélicos, do outro lado o pessoal do movimento LGBT. Silas Malafaia na esplanada dos ministérios, caso concreto. Projeto de lei complementar 122, né, que criminalizava a homofobia. Daqui a pouco. De um lado os evangélicos, do outro o pessoal do movimento LGBT. No mínimo, vai sair faísca ali. O Estado pode inviabilizar por questões de segurança pública? Primeiro, quem pediu primeiro a reunião? Opa, quem pediu primeiro? Precedência, né? Por questões de segurança pública ou por ausência de prévio aviso. Tranquilo? Cuidado com isso. Uma outra consideração para a gente concluir, já estou me arrochando ali. Olha só. Coragem. Intimidade e privacidade. Meus caros amigos, intimidade e privacidade são sinônimos? De jeito nenhum. Intimidade diz respeito, tem função subjetiva, enquanto privacidade tem função objetiva. Intimidade protege informações, enquanto privacidade protege o espaço físico. Quer ver um exemplo? Minha amiga aqui, eu tive acesso, seu celular deu mole aqui, o celular dela deu mole, pessoal. Eu li as mensagens dela aqui. Que a senhora escreve no seu WhatsApp de madrugada, beleza? Eu li as mensagens dela. Eu frustrei a sua intimidade ou a sua privacidade? Eu tive acesso às suas informações. Informação diz respeito à intimidade. Agora, eu invadi a casa dela sem a autorização dela. Eu quebrei a intimidade ou a privacidade? Opa! Privacidade diz respeito ao espaço físico. Então eu não confundo intimidade com privacidade. São coisas distintas, beleza? Então, quando eu falo de intimidade e privacidade, um assunto que está sempre em prova, você que vai fazer polícia, se não cair na sua prova, como diria o professor Abel, eu venho vestido de Carmen Miranda, de tanto que cai em prova isso daqui, ó. Inviolabilidade do domicílio. Esse é sempre de prova. E aí vem a primeira pergunta. O que é casa, pessoal? Casa, o conceito é abrangente ou o conceito é restritivo? Totalmente abrangente. Quer ver um exemplo? Quarto de hotel é casa? Se tiver ocupado, né? É o que diz o artigo 150 do Código Penal. Quarto de motel é casa? É. Aí vem a perguntinha. Escritório profissional é casa? Escritório de contabilidade, advocacia? Naquela parte não aberta ao público é casa? Carro é casa? Carro? Oi? Quem está perguntando? Vou falar daqui a pouco, vou chegar. Carro, primeiro, carro é casa? Só tem uma resposta. Senhores, pior do que o advogado, eu vou te falar quem é. Falo porque advoguei, estudando direito a vida inteira. É o estudante de direito, 4º semestre. Aquele é o cão. Já deu horário, Washington? Já acabou? Então só para terminar isso aqui. 4º semestre. Um carro, um golzinho. Você que não é de Brasília, está assistindo a gente aqui, ó. Asa Sul. Né? O indivíduo vem no golzinho, blitz da PM do Detran. Sabe aquela blitz que não escapa ninguém? Aquela que não tem jeito. Eu conheço um PM, o cara do Detran não deixa. Eu conheço o Detran, o PM não deixa, né? Aquela blitz que não escapa ninguém, não tem jeito. O cara chega na blitz embriagado, antes da alteração, né? Da legislação de trânsito do álcool. Aí ele abre um dedinho do vidro assim e passa o documento assim, ó, do carro, né? Na blitz, né? Só na brechinha, né? Documento da habilitação. Aí o PM chega perto, rapaz, tu bebeu, né? Ele, tô de boa. Só fala assim, né? Tô de boa. Rapaz, desça do carro aí agora. Ele desce não. Rapaz, sai do carro agora. Aqui é minha casa. E aqui você só entra por ordem judicial. O PM olhou pra ele assim. Rapaz, só um segundo, não sai daí não. Ô sargento, tô com uma situação ali, o cara falou que só sai do carro dele por ordem judicial. Que ele falou que mora lá, que lá é a casa dele. Né?
o que que eu faço? Sargento, só um segundo, ô soldado, peraí. Ô tenente, tô com uma situação aqui, tenente, o que que eu faço? Coronel, mete o pé no vidro e tira o cara por desobediência. Porque, senhores, carro transitando é o quê? É carro, é automóvel. Agora, se tiver num local destinado a pernoite, pode ser casa? Do mesmo jeito, uma barraca de camping, que pode ser casa. Naquele momento que está na barraca de camping, está usando a barraca de camping, é casa. O conceito de casa é quanto que você pode violar o domicílio? Flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Lembrando do inquérito 2424 do escritório de advocacia que foi invadido durante a noite por ordem judicial. Naquele caso concreto, entenderam que aquela prova obtida à noite foi uma prova lícita. Pegue sua lista aí pra gente concluir, para eu dar... Coloca aqui já o pendrive. Olha lá, segurança jurídica. Como garantia da estabilidade das relações jurídicas, é assegurado na Constituição que a lei não prejudicará o direito adquirido, devendo este ser preservado mesmo em face da manifestação do poder constituinte originário em sentido contrário. Gente, direito adquirido é aquele que já se incorporou ao patrimônio jurídico. Mas não existe direito adquirido diante do poder constituinte originário, porque o poder constituinte originário é aquele que cria uma nova Constituição. E diante de uma nova Constituição, ele é inicial, incondicionado e limitado, não haverá direito adquirido. Portanto, a questão está errada. Próxima. É correto afirmar que o direito adquirido é aquele que está se incorporando ao patrimônio jurídico. Direito adquirido é aquele que já se incorporou, não é aquele que está se incorporando. Porque se estivesse incorporando, é, na verdade, expectativa de direito e não direito adquirido. Próxima. Ninguém será privado de motivos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta, quando será estabelecida multa. Não! Aquele que recusar a obrigação principal, serviço militar, né? Por exemplo, se ele recusou, ele tem direito a uma prestação alternativa. Se ele recusar a prestação alternativa também, ele terá como consequência restrição de direitos políticos, que é a perda de direitos políticos. Não tem nada a ver com multa. É a regra de escusa de consciência. Falsa. Próxima, terminando. A inviolabilidade da manifestação do pensamento garante até mesmo a possibilidade de utilizar apelido, pseudônimo. Pode? Desde que identifique o sujeito, certo? Próxima. Ninguém pode ser compelido a associar ou a permanecer associado, salvo quando houver previsão específica em lei. Não existem exceções. Você não é obrigado a associar nem a permanecer associado, você não é obrigado a sindicalizar nem a permanecer sindicalizado. É uma regra de liberdade, não há exceção, beleza? Absoluta. As associações só poderão ser suspensas, só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão do ministro da Justiça. Errado. Tanto para suspender quanto para dissolver associações é necessário o quê, pessoal? Decisão judicial. Só o Batman, só o capa preta, só o juiz pode suspender ou dissolver associações. Agora para cá, ó, o que é mais grave, suspender ou dissolver? Como dissolver é mais grave? Decisão judicial transitada em julgado, beleza? Dissolver é extinguir. Erradíssima a questão. Concluindo, o princípio da legalidade, que nós falamos agora, não se confunde com o princípio da reserva legal, certo? Certo. O primeiro, que é a legalidade, pressupõe a submissão e o respeito à lei, lei em sentido amplo. O segundo, reserva legal, se traduz de que a regulamentação de determinadas matérias sejam feitas necessariamente por lei formal. Certo? Certa questão. O direito à liberdade de expressão previsto na CF não pode ser invocado em defesa dos que defendam publicamente a descriminalização do aborto, conduta que se qualifica como incitação pública da prática criminosa. Você pode pedir para descriminalizar o aborto? Você não pode fazer apologia. A defesa da legalização das drogas em espaços públicos não constitui exercício legítimo do direito à livre manifestação do pensamento, sendo, portanto, vedada. Errado, porque você pode pedir para descriminalizar qualquer droga, qualquer crime. 61. O direito à liberdade de reunião deve ser exercido de forma pacífica e sem armas, certo? Sendo desnecessária a autorização ou prévio aviso à autoridade competente. É desnecessária a autorização, mas exige prévio aviso. Toda reunião pacífica sem armas em locais abertos ao público pode ser realizada independentemente de autorização. Verdade. Desde que não frustre uma reunião anteriormente convocada para o mesmo local e que haja prévio aviso à autoridade competente. Certo?
A criação de associação e na forma da lei de cooperativas independe de autorização, sendo vedada a dissolução compulsória dessas instituições. Errado. Eu posso suspender e também posso dissolver associações? Para suspender uma simples decisão, para dissolver uma decisão judicial transitada em julgado. Considere que determinada associação seja ré em ação judicial que pleiteia suspensão, grave isso, suspensão das suas atividades. Nessa situação hipotética, caso o juiz competente julgue procedente o pleito, será necessário aguardar o trânsito em julgado da decisão judicial. Nem vou ler o resto. Trânsito em julgado é só para dissolver. Para suspender basta qualquer decisão. Então tá errada a questão. O sigilo de correspondência é um direito fundamental absolutamente inviolável. Errado. A correspondência pode ser violada, pessoal? A Constituição autoriza, durante o estado de sítio e estado de defesa, e a lei também autoriza. Vide o exemplo da LEP, a Lei de Execução Penal, a violação da Carta do Preso. É a prisão em flagrante realizada por agentes policiais durante a noite, no domicílio do preso, sem o seu consentimento e sem autorização judicial é inconstitucional. Não, em flagrante, eu posso violar qualquer domicílio, tanto durante o dia quanto durante a noite. 72. De acordo com a jurisprudência firmada no STJ, o MP está autorizado, desde que para fins de instrução processual penal, a requerer diretamente, sem prévia autorização, a quebra de sigilo bancário. Gente, só quem pode quebrar sigilo bancário, fiscal e telefônico é quem? É o Poder Judiciário e também quem mais? A CPI. O MP não pode, a Receita Federal não pode, o delegado de polícia não pode. Só o Judiciário e a CPI. Concluindo, vamos lá. A jurisprudência do... De acordo... 74. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que o sigilo bancário é protegido constitucionalmente, certo? Dessa forma, o acesso a dados bancários somente pode ser feito por determinação judicial. Ou requisição da autoridade policial? Nunca! Embora a Constituição considere invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, o TCU tem poder para quebrar sigilo bancário? Não tem! Só o Poder Judiciário e a CPI. O sigilo das comunicações telefônicas é inviolável, podendo ser rompido somente por autorização judicial ou por decisão da autoridade policial. Nunca! Interceptação telefônica só por ordem judicial, jamais pela autoridade policial. É o sonho do delegado, mas ele não pode. Se o indivíduo, se o indivíduo, ao se desentender com a sua mulher, desferir contra ela inúmeros golpes, agredindo-a fisicamente, causando lesões graves, as autoridades policiais, considerando tratar-se de flagrante delito, poderão penetrar na casa desse indivíduo, ainda que à noite, sem determinação judicial e prendê-lo. Ele está batendo na mulher? Não é flagrante delito, mas cuidado que nem toda mulher que grita à noite está sofrendo, beleza? Muito bem. Ok, galera, foi uma honra inenarrável conhecê-los, que Deus abençoe a todos. Eu que vou apresentar ou é o professor Flávio? Não, daqui não apresenta não, professor, a gente vai... Não vai ter jeito? Galera, valeu demais, queria deixar aí a minha página lá no Facebook, Professor Júnior Vieira, beleza? Adicione a minha página, tem alguns vídeos lá, espero contribuir com vocês, um beijo no coração, valeu, até mais, coragem, valeu!